Olá, estudante, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula. Eu sou a Andréia, sou professora de arte e hoje a gente vai falar de teatro, teatro do oprimido. Você já ouviu falar? O teatro do oprimido é realmente o que a palavra diz. Pense em um teatro que não existe paredes, um teatro que não existe uma plateia específica, mas também não existe atores específicos. Todos podem viver o teatro, todos podem vivenciar o teatro. Como isso acontece, nós vamos ver agora. Observem aqui a nossa tela. Então, aqui a gente tem algumas palavras aleatórias, mas que se conectam e representam, né, ao que se propõe o teatro do oprimido. Ele se propõe a uma reflexão sobre a vida e sobre as questões de opressão da vida, levando aqui ao protagonismo quem sofre alguns tipos de opressão social. Essas pessoas, elas são levadas ao protagonismo, ou seja, elas vão atuar frente a essas opressões, podendo ensaiar uma transformação na sua vida, uma transformação na sua realidade. Isso traz também a coletividade, porque é um teatro que se faz no coletivo, um pensamento no coletivo, atrás de soluções coletivas. Traz também a empatia, a participação coletiva, como nós já falamos, e também a resistência a olhar para si, a olhar para as suas situações e trazer essa questão de enfrentá-las de frente e trazendo a consciência desses problemas. Então, tudo isso está ligado ao teatro do oprimido, que nós vamos entender aqui nessa aula. Aí nós vamos aqui saber quem é o mentor, o criador do teatro do oprimido, que foi Augusto Boal. Augusto Boal, ele diz assim: pode ser que o teatro não seja revolucionário em si mesmo, mas não tenham dúvidas, é um ensaio para a revolução. Então, Augusto Boal, ele queria propor esse ensaio para a revolução, um ensaio no teatro da vida real para a transformação da vida real. Então, ele propõe situações em classes menores, em classes de minorias, onde que elas possam sofrer algum tipo de opressão. Então, ele traz temas como feminismo, como racismo, em classes trabalhadoras, que podem trazer temas muito coerentes para se trabalhar a opressão social. Então, Augusto Boal, ele nasceu em 1931 e morreu em 2009. Foi um dos dramaturgos que mais contribuiu para a criação de um teatro genuinamente brasileiro e latino-americano. Isso porque esse teatro ele é conhecido mundialmente. Desde os primórdios de sua carreira no Teatro Arena até o Teatro do Oprimido, técnica que tornou mundialmente conhecido. Então, ele estruturou esse tipo de teatro, né, para o mundo inteiro. Começou no Brasil, mas se espalhou para todo o mundo. E na sua opinião, como que a arte pode ajudar a mudar a realidade das pessoas? Essa foi uma das principais, os principais temas e principais reflexões do teatro do oprimido, já que Boal, ele tinha esse espírito de empatia, de política, de pensar sempre no próximo. E como que o teatro poderia ajudar a vida do próximo? Todos os passos percorridos por Boal foram marcados pelo espírito investigativo e sua preocupação política, o teatro como resposta às questões sociais. O teatro como meio de analisar conflitos e apresentar alternativas.
Então, basicamente, o que é o teatro do oprimido? Muito conhecido como TO, a sigla TO, é um método teatral criado por Augusto Boal na década de 1970. Observem bem essa data. Que utiliza técnicas teatrais para discutir e transformar situações de opressão na sociedade. Ele busca conscientizar e empoderar pessoas através da participação ativa no teatro, transformando-as de espectadores a espectatores, que podem atuar e propor soluções para os problemas apresentados. Então, no teatro do oprimido não existe um espectador que senta lá e observa uma cena teatral, mesmo que seja uma representação da realidade, esse espectador, ele não fica passivo, somente assistindo. O Boal chama ele de espectatores, é a mistura de plateia com atores, espectador com atores, porque eles vão participar ativamente da cena, porque eles vão atuar ali representações de seus problemas sociais e vão atuar de forma ativa no sentido de resolver essas questões. É por isso que ele chama de um ensaio para transformar a realidade, porque para Boal, o ator ensaiando ali e fazendo uma transformação no teatro, trazendo uma solução para aquele problema, que é um tema social real, ele pode assim transformar também na sua vida real. Então, ele chama de um ensaio para a vida real. Então, esse espectador, ele é um espectador, porque ao mesmo tempo que ele observa, ele também atua. E em que contexto nasce esse tipo de teatro do oprimido? Nasce na década de 70, como nós vimos, e está aqui num contexto de ditaduras militares, onde a censura e a repressão. Então, se há censura e repressão, obviamente, esse tipo de teatro não foi muito bem recebido, por conta que ele traz essa questão da livre expressão, né, da luta. Então, Boal teve um cenário aí de exílio. Ele foi perseguido por ele trabalhar esse tipo de teatro, né, no qual ele levava reflexões para as pessoas, ele levava o problema e incentivava as pessoas a lutarem e resistir aos problemas que elas estavam passando. Então, obviamente, nesse contexto aqui de ditadura militar, onde não havia uma livre expressão, né, onde havia essa censura, ele foi convidado a se retirar do país, torturado, enfim. Então, por isso que o teatro do oprimido, ele conseguiu levar para vários outros países por conta que ele teve que sair do Brasil. Então, para onde ele ia, ele levava o teatro do oprimido. Boal queria um teatro acessível a todos, especialmente as classes populares, as classes menores, onde haviam esse tipo de opressão. Então, ele estruturou o teatro do oprimido, e aí a gente tem aqui um resumo aqui da estrutura, as principais modalidades desse tipo de teatro. Existe o teatro fórum, o público pode interromper a cena e sugerir ações diferentes. Ou seja, aqui o público, ele, na verdade, esse teatro fórum, ele é um dos principais, né? Ele é a coluna aqui da estrutura desse tipo de teatro, porque o teatro fórum, basicamente, eles faziam uma cena, pegavam um tema ali muito real da sociedade, né, que representava a maioria da sociedade, levava para a cena e ele trazia esse problema de forma bem real. E aí, em um determinado momento, parava-se a cena, e um público que estava assistindo poderia intervir nessa cena, né? Poderia mudar ali a cena, trazer um final, uma resolução para aquele tipo de problema. E geralmente esse problema, ele era bem comum para aquele contexto ali daquelas pessoas. Também a gente tem o teatro-imagem. O teatro-imagem, expressão de ideias e sentimentos apenas com o corpo. Então, a pessoa, os atores, os participantes, eles iam até o centro e faziam uma
expressão corporal como se fosse uma fotografia de uma cena de opressão, para depois também transformar apenas corporalmente essa cena. Também tem o teatro do invisível, que foi mais desenvolvido em Buenos Aires, quando ele foi exilado, né? Era uma peça encenada em espaços públicos, sem que o público perceba que é teatro. Isso aqui ele é muito... a gente pode relacionar aquelas pegadinhas, por exemplo, em que é feito, escolhido um tema, escolhido um contexto para se colocar a cena, e as pessoas que estão ali, elas participam de forma ativa, elas participam da cena, opinando, intervindo de alguma forma, mas elas não sabem que é uma coisa planejada, uma cena. Então, elas participam como atores sem saber que é teatro. Mas o problema é real, né? Geralmente, o problema, ele é real. Por isso que as pessoas, elas conseguem intervir e dar a sua opinião, porque elas geralmente se compadecem ou têm afinidade com aquele tipo de problema. E é por isso que é o teatro do invisível, porque elas não sabem que é planejado, que é um teatro. E a gente também tem o teatro legislativo, que são debates e criações coletivas para propor mudanças em leis. Isso aqui ele desenvolveu quando ele foi vereador. Então, ele traz essa questão aqui também do teatro oprimido para a política. Aí agora a gente vai ver um videozinho de alguns participantes do TO, né, do Teatro do Oprimido, que aconteceu um concurso, a qual eles ganharam esse concurso do Banco do Brasil. Vamos dar uma olhadinha aí nesses testemunhos. Se você se informar e começar a lutar a favor dos seus direitos, a gente muda o mundo, né? Estamos no Rio de Janeiro. Por aqui, a arte imita o drama da vida. No palco, trabalhadores, donas de casa, gente comum vira protagonista. Um enredo onde os papéis sociais são redefinidos. O teatro oprimido é uma tecnologia social que foi criada pelo Augusto Boal nos anos 70, né, que tinha o princípio básico de que todo ser humano é teatro. Nós não fazemos teatro, nós somos teatro. E aí o Boal foi desenvolvendo uma técnica nessa tecnologia social, no sentido do próprio povo se apropriar da metodologia e mostrar a sua própria realidade a partir do teatro, a partir da estética. Então ele próprio criar suas imagens, suas palavras, os seus sons e mostrar a sua opinião sobre a realidade em que ele vive. Os temas da gente são coisas que a gente mesmo propõe, todo mundo discute, diz o que acha bom para entrar no tema de uma peça, porque a gente não aborda um tema só, a gente fala sobre várias coisas numa só peça. Todos os públicos são o nosso público, o ser humano é o nosso público. Então a gente trabalha tanto em área da saúde, a gente tem um projeto profundo na área da saúde mental, quem faz parte daquele mundo da pessoa que tem um transtorno psiquiátrico. Na minha casa, eu não quero maluco. Cada um sentou, escrevemos um texto, cada um falou, né, o problema de cada um. A peça falou sobre trabalho, sobre o mercado de trabalho. Eu não sou inválido. Porque o teatro, quando a gente representa a nossa realidade, a gente vê ela de fora, né? Então, quando a gente vê as Marias do Brasil, por exemplo, as trabalhadoras domésticas que trabalham com a gente, quando a gente pensa nelas há 15 anos atrás, você vê a mesma mulher hoje, é uma outra mulher. Hoje o teatro oprimido está presente em mais de 70 países. Desde a Palestina, a gente tem um grupo muito forte de Moçambique, e hoje são mais de 150 grupos de teatro oprimido que trabalham em Moçambique, principalmente com a questão da AIDS. A gente tem grupos de internet que a gente faz, onde a pessoa manda um material e que é coletivo também, que é interessante. Então, às vezes, uma pessoa que faz um trabalho de teatro oprimido lá em Porto Alegre manda um material para um grupo que tem várias pessoas do país, e uma pessoa lá de Belém, de Teresina, de onde for, vê aquela experiência e pode também aprender com isso. Eu nunca imaginar que ia ser um ator. Eu nunca ia imaginar que ia pisar em cima de um palco, ia brilhar em cima de um palco. Eu não sou mais a mesma pessoa de antes.
aquela pessoa que baixava a cabeça, que se conformava de ser oprimida. E através do teatro, eu me tornei uma pessoa mais forte, mais corajosa, porque eu tinha muito medo de errar. Hoje eu não tenho mais medo de errar. Hoje sou uma pessoa capacitada a fazer mudanças a todo momento, dentro da minha comunidade e fora dela. Se cada um fizer a sua parte, a gente consegue, no geral, fazer uma mudança muito grande. Então, assim, foi uma terapia, uma técnica. Eu tô falando aqui com você aqui agora, mas por dentro eu tô rindo. Minha risada tá de orelha a orelha porque eu tô falando com você. Então, nós observamos aí que o teatro do oprimido, ele abraça, né, essas camadas diversas aí. Não é um público específico, não é um teatro feito para uma elite, é um teatro para a população, um teatro popular. O papel do espectador. No teatro do oprimido não há apenas espectadores. Todos são espectadores que atuam e transformam a cena, assim como a gente já observou. Todo mundo é participante desse teatro. E aí uma pergunta para você. Como você agiria em uma situação de injustiça mostrada em uma cena teatral? Você sabendo ou não que é uma cena teatral, provavelmente vocês já tenham participado, já tenham visto alguma cena de injustiça em que você estava ali como espectador. Ou talvez você até, né, interveio nessa cena de alguma forma sendo um ator na sua vida cotidiana. Então isso é o teatro oprimido, né? É isso que Augusto Boal traz, que nós vivemos em constante teatro, nós somos o teatro. Então, essas questões, ele diz que ora nós estamos como espectadores e ora nós estamos como atores. Então, todos somos espectadores. E quais são as aplicações atuais? As aplicações atuais podem ser em projetos em escolas, comunidades, prisões, movimentos sociais, uso também em debates sobre o preconceito, violência, direitos humanos e desigualdade de gênero. Então, como a gente bem percebeu, né, ele traz aí uma gama de possibilidades. Agora nós vamos aqui para o exercício. Nós vamos aqui observar uma questão do teatro do oprimido, né, do Enem de 2009, que foi o ano em que Augusto Boal faleceu. Observem aí, vamos analisar a questão. Teatro do oprimido é um método teatral que sistematiza exercícios, jogos e técnicas teatrais elaboradas pelo teatrólogo brasileiro Augusto Boal, recentemente falecido, que visa a desmecanização física e intelectual de seus praticantes, partindo do princípio de que a linguagem teatral não deve ser diferenciada da que é usada cotidianamente pelo cidadão comum, o oprimido. Ele propõe condições práticas para que o oprimido se aproprie dos meios do fazer teatral e, assim, amplie as possibilidades de expressão. Nesse sentido, todos podem desenvolver essa linguagem. É, consequentemente, fazer teatro. Trata-se de um teatro em que o espectador, ou seja, a plateia, é convidado a substituir o protagonista e mudar a condução ou mesmo o fim da história, conforme o olhar interpretativo e contextualizado do receptor. Então, nós vamos ter aí, de acordo com esse texto, o comando da questão, que é, considerando as características do teatro do oprimidos apresentadas, conclui-se que, letra A, esse modelo teatral é um método tradicional de fazer teatro que usa nas suas ações cênicas a linguagem rebuscada e hermética falada normalmente pelo cidadão comum. Então, logo nós observamos que não é um método tradicional de teatro, né? Letra B.
A forma de recepção desse modelo teatral se destaca pela separação entre atores, observe a palavra separação, atores e público, na qual os atores representam seus personagens e a plateia assiste passivamente o espetáculo. Então, logo aí a gente tem várias contradições que nada tem a ver com o teatro oprimido. Separação de atores e público, que não existe. E também a plateia, ela não assiste de forma passiva o espetáculo. Então, essa alternativa está errada. Letra C. Sua linguagem teatral pode ser democratizada e apropriada pelo cidadão comum, no sentido de proporcionar-lhe autonomia crítica para a compreensão e interpretação do mundo em que vive. Então, essa alternativa aí, ela está coerente. A letra D, o convite ao espectador para substituir o protagonista e mudar o fim da história, evidencia que a proposta de Boal se aproxima das regras do teatro tradicional para a preparação de atores. Então, o teatro tradicional também aqui de novo, então está errada. Letra E, a metodologia teatral do oprimido segue a concepção do teatro clássico aristotélico, que visa a desautomação física e intelectual dos seus praticantes. Então, o teatro clássico lembra do teatro tradicional, que também está errado. Então, a letra C é a nossa alternativa correta, né? Falando aí sobre a democratização do teatro. Vamos aqui recapitular para finalizar nossa aula, lembrando que o teatro do oprimido transforma o espectador em protagonista da própria história. Mais que um palco, é um espaço de luta, de consciência e liberdade. No teatro do oprimido, a cena é um ensaio para transformar a vida real. Então, o teatro do oprimido, né, basicamente é um ensaio para a transformação da vida real. Eu vou finalizar por aqui, te agradeço pela atenção e até a próxima aula.